Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Está começando nossa nona prosa entre amigos. Hoje a gente vai falar de um assunto que interessa não só escritores, né? Que as nossas lives costumam ser mais voltadas para escritores, mas a gente aborda muita coisa, não só o processo de escrita, mas também a gente fala também dos cuidados com o corpo, com a mente e tal. Então vamos lá. Vamos começar, hoje eu vou começar de uma maneira diferente. Eu vou começar mostrando aqui o meu local de trabalho. Vocês vão entender depois. Aqui a gente tem o meu computador. Vocês podem ver que aqui embaixo ele está apoiado em revistas, para ele ficar um pouco mais alto. Aqui a gente tem uma mesa, que na verdade é improvisada. São dois cavaletes com madeira. Aqui eu estou sentado na cadeira da cozinha, que tem uma base muito fina. O encosto não tem almofada, não tem lugar para apoiar o braço. Ou eu uso essa cadeira, ou eu uso esse banquinho de bateria, que ele é mais grosso, mas também não tem encosto. Então é isso. Então esse foi um improviso que eu fiz aí durante... Deixa eu colocar isso no lugar certo. Então comecei mostrando aqui o lugar onde eu estou trabalhando, que é aqui na sala de casa. Que eu acho que muitos de vocês devem ter se identificado, né, com esse negócio de começar a trabalhar em casa por causa do isolamento social. O pessoal começou a improvisar e ficou aquele improviso eterno, né, aquela coisa que é temporária e fica para sempre. E foi assim. Então hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre como a ginástica, a atividade física, o yoga, tudo pode contribuir para você ter uma melhor produtividade, né? Uma melhor postura no seu ambiente de trabalho, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do sono. E para isso a gente vai falar com a Estela Gentil, que ela é educadora física, com mais de 30 anos de experiência, começou a carreira estagiando em várias áreas da educação física, tais como academias, clubes, escolas, e como recreadora em eventos e hotéis. Trabalhou como professora de ginástica em várias academias de São Paulo, é pós-graduada em personal training e yoga. Atualmente ela é proprietária do estúdio Spazio Allegro, em São Paulo, onde coordena e ministra aulas de ginástica personalizada e yoga. E a gente vai falar sobre os exercícios físicos para melhorar o funcionamento do sistema cardiorrespiratório, exercícios de fortalecimento e alongamento muscular, e como isso pode influenciar positivamente no trabalho do escritor, não só do escritor, como eu já falei, seja na produtividade, qualidade, foco e criatividade. E agora eu vou chamar a Estela. Olá, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Obrigado por aceitar o meu Estão me ouvindo? convite. Eu que agradeço o convite. A honra. Que é isso. Estamos juntos. Aqui é uma prosa entre amigos, né? Como diz. Então a gente conversa aí com gente de várias Sim. áreas, não só, Hoje é não uma só da prosa área. entre família, né? Sim, no caso, uma amiga. Você vai levar várias broncas aí nesse seu ambiente de trabalho. Não, mas eu acho que É. muita gente que entrou aí para assistir vai se identificar com isso. Quem entrou agora não viu, mas eu mostrei aqui como está a minha sala improvisada aqui, meu escritório improvisado, a minha mesa são dois cavaletes, eu trabalho sentado na mesa da cozinha. Então, muita gente acho que fez isso durante o isolamento social, começou a trabalhar em casa, né? E pegou o que tinha pela frente, montou uma mesa, um escritório, o que é muito Muita bom, gente, né? até a cadeira do escritório, né? Muita gente levou a cadeira do escritório para casa. Poxa, aí seria bom, viu? Quem pôde, né? Quem pôde fez isso. Pois é. Então, como a gente fala aqui muito de literatura, você tem assim um livro que te marcou bastante? Na infância, o meu irmão mais velho, ele colecionava aqueles livros da Abril,
Só quem é 200 para lembrar, que era tudo coloridinho, e era um Ana, não lembro bem. Eu era pequena, né? Meu irmão mais velho tem 10 anos de diferença, a gente tem 10 anos de diferença, e eu adorava aqueles livros. Fiquei impressionada foi com o Conde de Monte Cristo. Mas eu não lembro o autor, ó, que horror. Então vamos lá, já enrolamos vocês bastante. E aí, como é que foi a quarentena para você? Como é que foi? O que você aprendeu? Eu estou todo perdido aqui. Se encontre, Ângelo. Enfim, como é que foi a quarentena, o isolamento? O que isso influenciou aí no seu trabalho, na sua academia? Você tem academia, você teve que fechar, né? O que você arrumou para fazer em casa? O que você aprendeu? Você fez cursos? Como é que foi? Bom, no início acho que foi meio desesperador para todo mundo, né? E aí tem que fechar, vamos fechar, e aí como é que a gente vai fazer? E até que assim, graças a Deus, né, tive a ajuda dos próprios alunos, né, ajuda da família, e aí falei, Estela, você pode dar aula pelo Instagram, né? E você pode criar um canal no YouTube, né? Isso foi tudo no dia, já fui aprender a mexer no Instagram, porque eu não mexia, aí já, né, meu marido ajudou a ter o canal, né, no YouTube, comecei a gravar as aulas, comecei a passar aula pelo WhatsApp para os alunos. Eu trabalho com mais duas professoras, a gente dividiu, né, os alunos, cada professor ficou com um grupo de alunos, e aí começamos e fomos estruturando assim, né? Então, a gente abriu vários canais, né? Pelo WhatsApp, com videochamada, ou com foto, ou gravando vídeo, né? E pelo YouTube, né, gravando aula, e as aulas ao vivo pelo Insta. Aí depois vieram os Zoom da vida, Google Meet e tal, e aí começou a ficar um pouco melhor, né, porque YouTube, Instagram e WhatsApp, você não acompanha, né, o aluno. Quer dizer, ainda por videochamada, mas por poucas pessoas que queriam fazer. E aí depois, quando a gente começou a dar aula pelo Zoom, aí ficou um pouquinho mais tranquilo. Só que isso levou uns 2 meses, mais ou menos, né? Mas, assim, graças a Deus, a gente teve... os alunos tiveram uma postura, assim, exemplar, né? Tipo assim, estamos todo mundo no mesmo barco, né? Vamos nos ajudar. Né? Mas você tinha um número X de alunos, né? E alguns, imagino que tenham desistido. Sim, sim. Assim, no primeiro momento, desistiram aqueles que não conseguiram se adaptar às aulas online. Tiveram muita dificuldade. Aí não... É complicado. Eu mesmo fui eu não era seu aluno, mas eu fiz uns exercícios, eu acompanhei uns vídeos seus aqui em casa e às vezes falta espaço, né? Você tem que arrastar móvel para lá, arrastar móvel para cá, aí você estica o braço, bate no lustre. Também é complicado, né? Sim, sim, mas foi um aprendizado para todo mundo, né? E, e é lógico, assim, né? Teve alguns alunos saíram, né? Outros por problemas financeiros, né? E daqui para frente você pretende voltar só para o presencial quando for possível, ou você pretende fazer esse mix? Continuar com a academia e com o YouTube, aulas online? Eu pretendo continuar esse mix, mas se esse mix não for possível, eu vou acabar ficando só online. Não, a minha área não vai deixar de ter presencial, porque presencial é muito importante, né? Assim, no meu, pessoalmente, né, talvez eu tenha que deixar o presencial até por uma questão econômica mesmo. Porque eu não vejo a curto prazo que vai melhorar, né? Você perguntou da quarentena, né? O ano passado a gente não sabia o que ia acontecer, né? Esse ano a gente já sabe, a gente sabe que vai demorar. Começa a ver uma luz bem no fim do túnel ali, né? Então, assim, a gente tem um ano ainda, né, para aguentar as pontas. Sim.
E os alunos? É uma área que quando tiver, né, quando tiver todo mundo vacinado, principalmente a faixa etária que eu atendo mais, que são os ENTA, né, 40, 50, 60, né, esse público está muito carente de atividade física. Ah, sim. O público vai procurar. Então, o meu desejo é aguentar até lá, porque eu acredito que de 2022 para frente, né, essa área, né, e a área que eu atuo, né, que é de ginástica e yoga visado para a saúde, né, e não para estética, nem para performance, mas para a saúde, vai ter muita procura, eu tenho certeza disso. Eu vejo por mim, você falou da geração ENTA, né, os jovens há mais tempo, que sou eu também, inclusive. Eu, no começo do isolamento, até o meio do ano de 2020, eu estava parado fazia mais de um ano, né? Eu costumava correr e eu estava com dores no pescoço, dores nas costas, e aí lá para julho, agosto, eu voltei a correr e as dores praticamente sumiram. Ou seja, você ficar parado, você enferruja, né? Meu pai também, a mobilidade dele piorou muito nesse isolamento, né? Sim, sim. Eu tenho, assim, tenho alguns alunos, eu tenho vários alunos, né, assim, da terceira idade. Mas não os considero da terceira idade porque todos têm uma ótima qualidade de vida, né? Mas eles foram os mais prejudicados. Alguns conseguiram voltar presencial, bem poucos. Uhum. E esses, né, eles estavam fazendo aula, né, e estavam até fazendo mais aula do que faziam. Mas com esses que voltaram, que eu pude ver, né, presencialmente, todos tiveram perdas. Né? Perdas e ganhos, né? Alguns ganharam uma barriguinha, né? Inclusive eu. Perderam massa magra, né? Então, assim, você tem que fazer um exame, né? Ainda não tive esse dado concreto, né? Não dá para saber, mas massa muscular, resistência, né? Perderam flexibilidade, né? Volta mais rápido que aquela pessoa que é sedentária, mas tem. E não é só isso que você perde na parte cerebral também, porque o cérebro está inserido no corpo, e se esse corpo não está saudável, Sim. consequentemente cai a sua criatividade, cai o seu desempenho, né? Sim, E a gente vai conversar e vou falar de uns pontos legais aí que eu até andei dando uma relembrada. vamos tentar entrar um pouquinho na parte do trabalho do escritor, mas lembrando que, para quem trabalha em casa, isso vale para todas as atividades que ficam na frente do computador muitas horas, tal. O que uma má postura pode ocasionar assim a médio e longo prazo? Bom, vou falar só da parte física, né? Porque assim, postura, ela não é só, bom, nada, né? Mas especificamente postura, a gente usa muito essa palavra, né? Qual é a sua postura perante tal Sim. acontecimento, né? Então, isso tem a ver mesmo, tem a ver como você se coloca. A postura é como você se coloca. Né? Então, se você se coloca mal, ou seja, se você, por exemplo, fica sentado e se joga lá na cadeira, né, primeiro, você causa tensão muscular. Né? Aí, essa tensão muscular pode virar uma contração muscular, uma contratura muscular. Uhum. Vai causar muita dor. Por dor, você vai se contrair mais. E aí você já pode também comprometer a parte nervosa. Então, você vai começar a mexer com a parte de circulação. Então, uma coisa vai puxando a outra. Né? Se a gente pensar nas articulações, você pode, né, causar um desgaste maior, né? A gente tem um desgaste natural, né? Mas se você não se cuida, né, não se coloca de forma funcional para suas articulações, né, para os seus músculos,
eles vão desgastar com mais velocidade. Lembrando que tem que dar aquelas pausas de vez em quando, levantar, caminhar um pouquinho. Sim, o ideal, né, para quem trabalha sentado, é ficar 30 minutos, e aí dar uma pausa, depois eu posso mostrar aqui uns exercícios. Se a pessoa levantar, dá para fazer coisas na cadeira, né? Dá para você espreguiçar, dá para você soltar o pescoço, dá para você alongar os braços, dá para você soltar o tronco para frente, dá para você fazer umas torções, quer dizer, desculpa que não dá para se mexer, ou então má informação, desinformação, né? Por isso estamos aqui. E levanta, vai tomar água, né? Não deixa o copo d'água aqui perto, vai tomar água. Hoje eu respondi para uma aluna, e uma respostinha bem, a lá Estela Gentil, para quem me conhece, ela se propõe a fazer 3 aulas por semana e está fazendo 2 aulas, ela faz quinta e sexta. Então, ela fica sábado, domingo, segunda, terça e quarta, e aí vem quinta e sexta. Eu falei, tenta colocar, né, mais uma aula na segunda ou na terça. Porque eu não tenho tempo, porque eu não sei o quê, mas aí depois, aí segunda-feira, eu termino o dia acabada. Eu dou uma aula de alongamento, né, online. Falei, então, por que você não faz aula de alongamento às 6h30 na segunda-feira? Aí ela pôs aquelas carinhas, né? Falei, então, quando a gente quer, quando a gente tem motivação, a gente encontra uma saída, encontra uma maneira. Quando a gente não quer, e muitas vezes é inconsciente, né? Você encontra 1000 desculpas, né? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? A gente ia falar sobre isso também, né? Porque a gente tem que trabalhar, claro, mas eu acho que a nossa saúde, nosso corpo é a nossa maior prioridade, né? Se você não reservar um tempo para cuidar de você, né? Aí depois você vai ter que arrumar um tempo para se tratar, porque as dores É, virão, a conta vai chegar. é. Né? Mas eu acho que a pandemia ajudou, em alguns casos, essa consciência, né? Uhum. Um grupo de pessoas teve esse lado bom, né, da pandemia, porque teve tempo de parar, refletir na sua vida, ressignificar, né, se Sem rever, dúvida. né, e Tem aí sido. melhorar, saudar, né, assim, melhorar a alimentação. Muita gente começou a cozinhar, né, a ir para a cozinha, fazer a sua comida. A minha área, assim, quem vende material esportivo está com um sorriso até aqui, porque aumentou muito a venda e aluguel de aparelhos. Com certeza. Tiveram pelo menos esse movimento, né? Eu passei por várias fases também, né? A fase no comecinho era férias, estava tudo ótimo. Tinha pouco serviço, né? Os clientes se afastaram, era férias. Aí as férias começaram a incomodar, né? Aí comecei a arrumar coisas para fazer, meditação, alongamento, tal, 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 tal. Aí depois veio a fase que tudo encheu o saco. Aí parei de fazer tudo. Aí vem a fase do nervosismo, você começa a ficar incomodado. Mas teve esse lado muito bom de olhar para dentro. Sim. Quem se propôs, quem tirou proveito disso, né? Teve ótimos ganhos, né? Sim. E assim, que tipo de atividade assim seria legal para quem trabalha em casa? Você falou de uns exercícios aí que dá para fazer até sentado, é isso? Dá. Então, quando a gente pensa em trabalho em casa, as pessoas sempre pensam em postura, né? Em melhorar a postura. Mas eu sempre defendo 3 pilares, Ângelo. Meu trabalho é baseado em 3 pilares. Você cuidar da sua condição cardiorrespiratória, né? Falando de uma maneira mais simples, né? É você cuidar do seu coração, cuidar da oxigenação, cuidar dos seus pulmões, né? Fazer o seu corpo como um todo trabalhar, melhorar a sua resistência. O que é melhorar a sua resistência? É você ter fôlego, é você descer, você subir um lance de escada e não ficar. Isso é melhorar o fôlego, né? Isso é qualidade de vida. Eu falo que isso é liberdade.
né? Então, assim, estamos falando de, nessa época de pandemia, é perigoso pegar transporte coletivo, aquela pessoa que é ativa, ela pode ir caminhando, ela pode ir correndo, ela pode ir de bicicleta, né? E isso precisa de resistência. Então, esse é um dos pilares, você cuidar da sua condição cardiorrespiratória. Existem várias formas. Outra é você cuidar da sua parte muscular, né? Você cuidar da parte muscular, muita gente tem um preconceito que acha que é puxar ferro, né? Que é ficar bombado, que é ficar trincado. Não, não é nada disso. Não é nada disso. É você manter a funcionalidade dos seus músculos, né? Porque músculos e articulações, eles foram feitos para quê? Para que você possa fazer os movimentos. Né? E são coisas bobas que, assim, na medida que você vai envelhecendo, você vai vendo. Eu fiz uma live com os meus alunos e eu achei tão bonitinha que uma das alunas falou, Estela, eu sei que pode parecer bobagem, mas você voltar a alcançar os pés na hora que você está tomando banho, isso não tem valor, né? Então, assim, é jovem, né, vai dar risada, mas a gente que vai, né, percebendo, né, esse processo de envelhecimento, coisas que são que eram muito fáceis há 20 anos atrás, hoje já não é tanto, né? Na época que eu dava aula para minha mãe, né, minha mãe morreu com 92 anos, né? Eu tinha uma aluna porque ela precisa subir a escada, né? O Espaço Alegro, agora ele está nos 2 andares, mas antes era no andar de cima da casa. Então, para ela fazer aula, ela tinha que subir a escada. E uma vez uma aluna chegou e estava esperando subir a escada, né? Aí depois ela comentou, ela falou assim, subir escada acaba virando esporte radical, né? Perigoso até, né? É um esporte radical. Então, mas não adianta correr atrás depois que tiver com 70, 80. Essa semana eu fui no Ibirapuera correr e já há uns 2 dias que eu vejo tem uma moça que ela deve ter uns 70, 80 anos, essa moça, e ela faz mais abdominais que eu, ela faz mais flexões que eu, ela tem um corpo slim, ela tem uma postura perfeita, e agora, ela não começou a semear isso 5 anos atrás, com certeza. Ela deve ter cuidado do corpo a vida inteira, né? Então, não adianta correr atrás do prejuízo, quer dizer, ajuda. Ângela, isso não vou dizer que não é verdade, né? Mas não é regra, tá? Se minha experiência quando eu comecei, meus 18, 20 anos, eu recebi a minha primeira aluna que eu achava idosa, 50 anos. Ai, é engraçado lembrar disso. Enfim, e ela nunca tinha feito absolutamente nada. E eu vindo com conceitos da faculdade, né, recém-formada. Ixi, com 50, vai começar com 50? Ai, meu Deus, né? Nossa, ela melhorou muito. E aí eu comecei a mudar essa minha visão, né? É lógico, né? Quanto mais você começa, melhor. Mas ela, só interrompendo, ela teve a melhoria porque ela também colaborou, certo? sim, Ela sim. não ia fazer quinta em sexta que nem aquela. Exatamente, sim. Né? São 2 lados principais, né? O aluno ser frequente, né? É como eu sempre recomendo aos meus alunos que falam, eu não tenho tempo. Mantenha 2 vezes na semana para sempre Uhum. e querer fazer 5 aulas por semana e aguentar isso por 1 ano. Né? Então, é a frequência, né? Permanência. E outro ponto é o profissional que você contrata acertar no seu programa de exercícios, né? Então, são esses 2 pontos. Então, só termino a minha linha de raciocínio que eu tinha falado da parte muscular, né? Então, melhorar a condição cardiorrespiratória, melhorar a parte muscular, existem N métodos, tá? E o que eu chamo de exercícios compensatórios, que aí vai entrar em cuidar da postura, né, no alongamento, uma coisa mais voltada, movimentos de dentro para fora, né, que aí entraria a parte de yoga, né,
Não que meditação não é uma atividade física, mas ela ajuda, né? Porque ajuda na concentração, ajuda no autoconhecimento. Né? A atividade física está muito ligada ao autoconhecimento. Né? Você pode fazer atividade física e, através da atividade física, se conhecer e, se conhecendo, se aprimorar na atividade física. Quando você me convidou, e aí você até comentou dessa coisa de postura, na hora que você me convidou, eu pensei, né? Falei, nossa, os escritores, é muito forte a parte cognitiva, né? A parte do cérebro, Uhum. a memória, né? Criatividade, né? E isso está muito ligada aos benefícios das atividades aeróbicas, né? Correr, caminhar, nadar, andar de bicicleta, né? É bom explicar assim, o que é uma atividade aeróbica? Atividade aeróbica é uma atividade que você faça de forma contínua, né? Ou seja, em torno de 20 minutos, mais ou menos, que você consiga deixar com que o seu coração fique numa zona de treinamento. Tá? Ah, Estela, mas como é que eu vou saber que é essa zona de treinamento? É muito fácil. Você faz assim, ó, uma continha bem básica. Você faz 220 menos a sua idade. Isso vai dar o seu 100%, tá? 120 menos a idade. Isso. Aí você, se você quer melhorar a sua condição cardiorrespiratória, trabalhe em torno de 70%. Não é só isso, tá? Mas isso é uma das formas para você saber se aquela atividade ela está adequada ou não. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas falam, ah, mas eu caminho. Você caminha ou você passeia, tá? Ah, Estela, não quero ficar fazendo conta, não sei, tem outro jeito também, que é pelo cansaço subjetivo. Tá? Uma atividade aeróbica é aquela que tem que exige, que vai te dar um leve cansaço. Então, se você está caminhando, começa a falar. Se você tá andando e está conseguindo falar exatamente como nós estamos falando aqui, Uhum. não é uma atividade aeróbica, verdadeiramente, tá? Verdadeira. Você precisa, quando você está caminhando, assim já faz mais uns 15, 20 minutos, você tem que puxar um pouco de ar para conseguir continuar falando o que você está falando. Falar um pouco mais ofegante. Uhum. Então, está andando sozinho, começa a falar sozinho. Isso é normal hoje em dia, né? Porque o pessoal fica de fone, então começa a começar a ter um pouco de dificuldade para falar, aí você tá dentro de uma atividade aeróbica, né? E aí eu até fiz uma colinha aqui, porque eu achei interessante, assim, a definição, né? Assim, Uhum. melhor os benefícios, né? As atividades aeróbicas aumentam o fluxo sanguíneo no cérebro e ajudam a produzir neurotransmissores que são importantes para o funcionamento cognitivo. Vou traduzir, tá? O que é função cognitiva? Ela se refere às fases do processo de informação, tá? Que envolve, entre outros fatores, né? Eu anotei só os que nos interessam na nossa conversa: memória, atenção, aprendizagem, percepção, linguagem, raciocínio, solução de problemas. Tá? Então, melhorar a função cognitiva é melhorar tudo isso. E como é que você melhora tudo isso? Porque você melhora os neurotransmissores, né? Uhum. O que são neurotransmissores? Tem um monte de neurotransmissores que você conhece, mas você não sabe o que é neurotransmissor. Todo mundo já deve ter ouvido falar em dopamina, Dopamina, serotonina, adrenalina, serotonina, noradrenalina, né? Isso é muito falado, né? responsáveis até pelo bem-estar, pelo prazer, né? Isso, a dopamina, ela é responsável pela atenção, motivação, cognição, memória, sono, que você falou, humor e Uhum. aprendizagem. Então, se as pessoas sedentárias, com o passar do tempo, elas tendem a gente nunca pode falar 100%, elas tendem a diminuir a produção de dopamina no cérebro. Então, começa a ficar desatento, desmemoriado, né? A serotonina, ela tem a função de regular as emoções, no geral. E a adrenalina e a noradrenalina melhora a vasodilatação.
Então, melhorar a vasodilatação, quando a gente fala de vasodilatação, a gente pensa muito no coração, né? Mas é vasodilatação no corpo todo, é vasodilatação do cérebro. Né? Se você tem um cérebro melhor irrigado, você vai ser uma pessoa com mais memória, com mais atenção, né? Vai pensar melhor. Então, é muito importante. Então, assim, a dica que eu dou para os escritores, né? E para todas as pessoas que têm uma profissão que exige muito, né? Do mental, faça uma atividade aeróbica, né? Ah, mas eu não tenho tempo. 30 minutinhos, né? Que a gente falou 30 no começo, minutinhos. né? É, A gente 20 falou no minutos. começo de prioridades, né? Como a gente está falando de saúde, Ângelo, a ciência, né, assim, comprovou que são 30 minutos, né, de atividade físicas em geral, não só atividades aeróbicas, mas que você pode cortar em 10 minutos, 10 minutos e 10 minutos, tá? Então, aí alguém vai falar, nossa, tá, mas você não falou que a atividade aeróbica tem que ser contínua por no mínimo 20 minutos? Sim, mas se você não consegue, faça 10. E depois que eu falo, arranje motivos, né? Se motive a. Não fica, não, agora ela falou que é só 20 minutos, eu não tenho 20 minutos, não vou fazer, não. Começa com 5, você não tem 20, começa com 5. Porque aí você começa a se sentir melhor, você vai arranjar 10 minutos. Você começa a se sentir melhor, você vai arranjar 15, entendeu? Então, assim, que a pessoa vai sentindo a melhora da atividade física, naturalmente ela vai melhorar. E quanto menos a pessoa se mexe, menos ela quer se mexer. Exatamente. E é uma coisa que caminho vicia, né? Uma coisa que vicia, você começa a fazer, você começa. Aí o dia que você não faz, você começa a sentir falta. E é que nem quando eu voltei a correr também, você sente o cansaço. Se você não vai correr, se você não pratica exercício, você se sente cansado. Quando Sim. você vai correr, eu também me sinto cansado, mas é um cansaço prazeroso, é gostoso, dá gosto de ter aquele cansaço. Né? É porque o cansaço físico, ele é fácil de resolver, né? É só você descansar, só você sentar, você dormir, comer, pronto, o dia seguinte está ótimo. Fora esses benefícios todos que você falou, do bem-estar, da dopamina, do entusiasmo, do foco, da criatividade, né? Sim. Vem tudo no kit, vem tudo no embalo. Em relação, assim, à postura, né, à parte muscular, que aí talvez seja um pouco mais difícil, assim, da pessoa se motivar a fazer sozinha, né, mas é movimentar o corpo, né. A gente mora num corpo que a gente não conhece. As pessoas não se conhecem. Então, fica na frente do espelho, né, as articulações é tudo aquilo que te dá movimento. Então, pescoço, né, o que você pode fazer com a sua cabeça? Né? Se descubra. O fato de você mexer, eu estou aqui fazendo, meu marido está aqui fazendo palhaçada, e mexendo a cabeça, mas é isso mesmo, né? Olha para o lado, para o outro, né? Você está melhorando sua mobilidade, então você está lá muito tempo sentado, mexe um pouquinho o pescoço, né? Lembra que você tem ombro, mexe os ombros, então tudo aquilo mexe cotovelo, mexe punho, mexe dedos, né? Mexe a cintura, mexe o quadril, né? Mexe os joelhos, mexe os tornozelos, mexe os pés, né? Então não precisa saber, se descobrir, a descobrir. Que você estava falando, eu lembrei que meu filho menor, ele não gosta muito de fazer exercício, mas ele fala que ele dança. Ele gosta de dançar. E aí, vale? Claro que vale. Vale. 10, 15 minutos de dança, lá pulando. É o seguinte, hoje, né, a nossa live, ela está falando de atividade física, tá? Isso também é um ponto importante. São dois pontos diferentes, tá? São duas coisas diferentes. Exercício físico é uma coisa, atividade física é outra. A gente está falando de atividade física. A atividade física é colocar o seu corpo em movimento. Certo. Exercício físico, aí é por um objetivo específico. Tá? Então, para melhorar
A ciência mostra assim, para ter essa melhora aqui que eu acabei de ler, você precisa ter uma atividade aeróbica. Eu não falei um exercício aeróbico, é uma atividade aeróbica. Então, você pode caminhar, você pode correr, você pode pedalar, pode nadar. Eu não estou falando, eu dei uma dica, né, do que seria mais interessante, né, você ter um certo esforço. Agora, se você tem um objetivo específico, por exemplo, eu quero correr 5 quilômetros em 30 minutos, tá? Isso é um objetivo específico. Aí você vai precisar de exercícios físicos para atingir esse objetivo. Está dando para entender a diferença? Tá? Então, assim, o que a gente está falando aqui é sobre atividade física. Então, dançar é atividade física. Quero disputar São Silvestre no final do ano. Aí eu vou ter que... Aí você vai precisar fazer exercício físico. Quer dizer, você quer participar da São Silvestre de qualquer jeito, chegar em qualquer tempo? Então, vai lá, né? Agora não, quero fazer São Silvestre, mas eu gostaria de terminar em menos de 2 horas. Aí você vai precisar de exercício físico, tá? Ou seja, você vai precisar de uma orientação para aquele ter um objetivo. Então, por exemplo, a pessoa, o escritor, a pessoa que trabalha e está sentindo dores específicas, né? Aí não vai adiantar, quer dizer, pode até adiantar, né? Mas vai falar, mexe aí, está com dor no pescoço, mexe aí seu pescoço. Não, peraí, né? Você pode estar com uma hérnia de disco na cervical, você está com uma hérnia, e aí você vai fazer esse movimento aqui, você vai piorar a sua hérnia, entendeu? Vai piorar. E você está precisando de exercício físico. Então, aí você vai buscar orientação de um educador físico ou de um fisioterapeuta, dependendo do ponto da sua lesão, do seu problema, da sua doença. Isso é muito importante, não é? Você está parado há 1 ano, que nem eu estava, já começa a correr que nem um louco, pular, fazer, né? Principalmente se você está com essas dores aí, procure a orientação de um profissional, né? Ver o que é que você tem, vá no médico, faz um check-up geral, né? Falando aqui de escrita, eu achei uma frase bacana aqui essa semana, de Jim Brown. É um texto que está chama Entrevista com Deus, mas tem só um trechinho bacana aqui que tem a ver. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Sim. Então, era coisa da prioridade. Você quer só dinheiro, você quer só trabalhar, você quer largar o seu corpo aí, então você vai ficar rico, milionário, e não vai ter como gastar, não vai ter como se divertir, porque você vai estar travado, você vai estar velho, travado. Então, prioridades. Divida seu tempo, seu corpo é seu maior bem, sua mente, né? Sabe o que é, assim, Ângelo, que eu vejo, né? Tem um pouco uma troca de valores, né? E algumas crenças, né? As pessoas, eu vejo isso muito, né? As pessoas se matam e que as pessoas me entendam, eu não estou falando mal. Deixa eu terminar minha linha de raciocínio antes que alguém fique pensando aí que eu sou contra. Mas as pessoas, elas gastam muito dinheiro com plano de saúde. Elas se esfolam para pagar plano de saúde. Ou seja, elas estão gastando dinheiro para a hora de ficar doente. E aí, na hora de contratar um educador físico bom, competente, cobra caro. A hora de ir no nutricionista bom, competente, cobra caro. Na hora de fazer uma terapia, né? E não faço terapia, é muito caro. Entendeu? Então, assim, eu não estou falando que não seja importante, isso que eu estou falando, não é isso, mas é só refletir um pouco. O seu trabalho é preventivo, né? Exatamente. Se você está falando de medicina preventiva é exercício, alimentação, é você cuidar da
sua mente, é você cuidar do seu espírito, você cuidar do seu Ah, corpo. Então, entra a sua área, né? Ler, sim, sem dúvida. o espírito, E a alma faz bem para a cabeça, né? Faz bem para a mente. Então, sem ler dúvida. é medicina preventiva. Só também dizendo que nada contra ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Dinheiro é Não, necessário. não que Mas nada. Eu dinheiro na sem minha campanha saúde, agora. Não, todos nós temos que ser multimilionários. Não, eu falei que assim, às vezes a gente tem alguns preconceitos com as pessoas que ganham muito, né? Fala, nossa, aquela pessoa está ganhando muito. Merece ganhar muito. Você também merece ganhar muito. Todo mundo merece ganhar muito, sim, sim, né? sim, sim. A igualdade não é nivelar por baixo, é nivelar por Ah, cima, sem dúvida. né? Inclusive, no isolamento, a gente percebeu que nem o governo sabia que tinha tantos miseráveis, né? Ou seja, temos que nivelar mais para cima, muito mais para cima. É. A única distinção que eu fazia, eu confundia, há muito tempo atrás, eu confundia ambição com ganância. Eu achava que era a mesma coisa, nada a ver. Temos que ser ambiciosos, sim, temos que almejar muita coisa, sonhar alto, né? O problema é aquela ganância cega, né? Que te cega e é só acumular, 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 acumular. Você esquece, inclusive, de você, como a gente falou, esquece do seu corpo, da sua saúde, da sua mente, do seu espírito, né? Essa Sim. pequena diferença aí que Elas podem fazer a prosperidade de muitas outras pessoas, né? sim, 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 sim. Sem dúvida. Acho que estamos terminando. Bom, não façam como eu, não sentem na mesa da cozinha, que dói as costas, dói tudo. Sim, então, para quem viu o escritório do Ângelo, tem um espaço para você colocar as pernas, tá? É importante que suas pernas fiquem a 90 graus, tá? A coxa e o joelho na mesma linha, Ah, tá. tá? Então, é importante, tá? Esse é um erro de postura muito comum. As pessoas sentam com as pernas cruzadas, por exemplo. A gente fica sentado, sabe, como índio. Aham. Um pouco tempo, tudo bem, né? Mas não por muito tempo. Imagina a sua articulação o tempo inteiro assim, ó. Não Aquilo precisa só para coluna entender. fica. Então. Então, assim, você tem um alinhamento, né? Então, deixa a sua cabeça numa posição neutra para o seu pescoço, né? Então, você está olhando para o computador, se você tiver assim, dá para entender que vai ficar, né, com dor no pescoço. Aí que você estava falando, uma postura, você pode gerar, num grau elevado, uma hérnia de disco, pode ter um desvio de vértebra, né, e dar uma dor lascada, né, não só dor, assim, hérnia de disco é uma coisa muito séria, é muito dolorida, e aí, para você conseguir manter sua qualidade de vida, vai ter que fazer muito fortalecimento muscular, muito alongamento, e de tempos em tempos entrar com medicamento forte. Então, cuida da Tem saúde antes que isso aconteça, né? A mesma coisa os ombros, né? Tá lá digitando, as pessoas que eu falo, né? Falo para meus alunos, né? Não precisa ficar defendido o tempo inteiro. Essa postura, pode perceber, muita gente fica com os ombros assim. Isso aqui é postura de defesa, tá? Isso aqui, o bicho, quando ele vai atacar, ele pode perceber, qualquer bicho, né? Ele vai contrário, né? contrai. Então, isso que a gente faz, na verdade, é assim, a gente está se defendendo do que a gente está vendo, isso é inconsciente, né? Mas você pode trazer para o seu consciente, né? Então, deixa as coisas onde elas nasceram, né? O ombro nasceu distante das orelhas. Então, tá aqui, ele não tá na origem, volta para a origem, né? E isso com tudo, né? A coluna, ela tem as curvaturas normais. Então, a cervical, ela tem, que a gente chama, né, uma lordose, como a lombar também tem uma lordose. O problema é quando você força demais, que é chamado de hiperlordose. Então, sentou lá, a pessoa quando está na cadeira, ela não faz hiperlordose, ela faz o contrário, né? Ela põe o bumbum lá para frente, né? Então, eu chamo meus alunos de pachá, né? Falo, para de ficar de sentar que nem pachá, assim, né? Nossa, Encaixa o quadril.
A pessoa que não tem um trabalho muscular, ela não sente, ela sente dor quando ela se ajeita. Quando você começa a fazer um trabalho muscular, né, começa a fortalecer seus músculos, você começa a ter dor quando você está em uma postura. Então, assim, quando você vê uma pessoa retinha, pode ter certeza que ela cuida da sua postura, ela cuida dos seus músculos. Porque quando você cuida dos seus músculos, naturalmente, você vai para a posição que é o normal, né? O normal é você se manter ereto. Você curvar porque você começa a perder massa muscular e também por perda óssea. As duas coisas. Por inatividade. Então, gente, mexam-se. E esses aplicativos para ginástica, yoga, funciona? Tudo depende, né? Para quem e quais aplicativos, né? Uhum. Então, a pandemia fez eu quebrar vários pré-conceitos, né? Porque eu achava um absurdo aulas online. E veja eu pensando em trabalhar só online. Então, foi bom, porque eu quebrei os preconceitos. Tem muita gente boa e tem muita gente ruim. Eu não indico se você é uma pessoa assim que nunca não tem experiência presencial, né? Se você um dia na sua vida já fez algo, o que tem memória. É aquilo que a gente falou, né? Que está parado do nada, começa, pega um aplicativo e sai fazendo exercício, pode se arrebentar. Então, Eu orientaria as pessoas, mas eu não tenho, então contrate online, mas que seja ao vivo, que o professor esteja te vendo, né? Você vai gastar um pouquinho mais, mas pelo menos umas 2 aulas, até você, pelo menos para você aprender, né? e Porque assim, fazer exercício errado é tão ruim quanto não fazer. você falou das aulas ao vivo. Alguém que nunca fez academia, nada assim, você acha válido a pessoa já começar de cara no online? Ou seria legal um mês, pelo menos, de academia e depois se jogar no online? O que que você... Olha, eu estou tendo experiências, também estou quebrando meus preconceitos. E eu, assim, surpreendentemente para mim, é válido sim. Né? Só que assim, eu falo por mim, né? Eu tô tendo experiência agora, eu tô aprendendo agora. 30 anos de experiência no presencial, né? Então eu tenho uma boa bagagem sobre o corpo humano. Eu acredito que eu estou aprendendo rápido, né? Então, assim, tem exercícios que funcionam muito bem por vídeo, mas tem exercícios que não. E é até interessante, tem exercícios que é mais fácil corrigir o aluno por vídeo do que presencial. Mas tem exercícios que eu não passo por vídeo, porque você precisa ter uma visão, assim, Porque não, né? não, O não aluno, consegue detectar. dependendo do movimento, não dá para você falar para a pessoa, faz uma. Eu falo para o meu aluno, né? Faz esse exercício de frente para mim. Aí depois, agora faz de lado. Agora faz de costas, né? Porque eu não consigo ver pelo vídeo de frente, de lado, de costas. Você não consegue dar ao redor do aluno para ver, né? Então, Exatamente. Né? Então, alguns exercícios eu tiro de lado, eu não uso. entendi. Assim, a minha experiência agora recente está me mostrando que você consegue melhorar, sim. Eu tenho uma aluna em específico que eu a conheci online e ela está se desenvolvendo muito bem, fazendo 2 aulas por semana. Legal. E aí, se precisar, você indica alguma coisa. Ó, vai correr tantas vezes por semana. Claro que não vai correr dentro de casa, né? Então, a pessoa sai e encontra um lugar para correr, por exemplo, né? As aulas online, elas ficam prejudicadas na parte aeróbica. Aeróbica, né? E aí sim, a não ser que a pessoa já tenha uma condição física boa, que você possa fazer exercícios
fortes, né? Exercícios que exijam força, potência, para você conseguir deixar o batimento cardíaco dela mais forte, né? Aí a pessoa já tem que ser treinada. Entendi. Tá? Aí, ou então a pessoa investe, né? Compra uma esteira, compra uma bicicleta. Você tem alguma coisa que você acha que seja legal falar? Eu acho que eu tinha que falar, acho que eu falei. Tá tudo dito? Isso, Podemos. é importante cuidar do coração, cuidar dos músculos, né? Se conhecer através do corpo, né? Conhecer seus limites, conhecer e fazer movimentos que te tragam prazer. Não fazer nada por obrigação. Agora, se nada te dá prazer, então comece a se obrigar 5 minutos a fazer alguma coisa. O que você gosta um pouquinho, o que você, sei lá, você pode se propor a fazer. Comece com 5 minutos, e aí vai aumentando, você vai tendo prazer em movimentar, né? Sim. Agora eu vou fazer o meu jabazinho. A gente falou do corpo, eu vou falar da parte do escritor mesmo. Aqui eu tenho uma revista aqui de 13 dicas de escrita criativa. Inclusive, na próxima que eu estou escrevendo, eu vou falar um pouco sobre a importância da atividade física para o escritor, por tudo isso que a gente falou, que ajuda no corpo, ajuda na mente, disposição, foco, criatividade, etc, etc, etc. Tá? Então, Legal. tem a versão física e tem a digital na Amazon. Só procurar Ângelo Asson. E a Estela está rodando aí desde o comecinho, todos os contatos dela, tem Instagram, Espaço Alegro. Se alguém quiser YouTube. começar a se mexer de forma gratuita, toda Ah, quinta-feira, fala do seu YouTube. às 8h20. Fala do São, seu. Ah, desculpa. então, tem o Insta, né, que toda quinta-feira às 20h20 tem uma aula, não sou só eu que dou aula, né, profissionais do Uhum. Caso Alegro. E tem meu canal do YouTube também, tem aulas lá gravadas, né, e eu tô aberta. Se quiser ir lá ver uma aula e ficar insegura em fazer, pode entrar em contato, e eu indico. Legal. E tem aí o e-mail dela também. E lá no YouTube você tem alongamento, flexibilidade, mobilidade, yoga, pilates, fortalecimento muscular e cardiorrespiratório, certo? Sim, tudo isso. É bem Então, divertido, gente, tem para todos os gostos. dá para suar. Dá Então para é se isso. divertir. Então, brigadão Eu que agradeço. por participar. Obrigado pelas informações. Espero que o pessoal goste. Boa noite a todos. Depois Importante tem. que muita gente não entrou. Quem tinha que entrar, entrou. Sim, E agora vai mas divulgar. tá lá no YouTube. Tá lá no YouTube. Quem não entrou agora vai entrar depois. É isso aí. E eu fiz a live com você com a imagem parada o tempo inteiro. É mesmo? Eu estou ali com o computador ligado, mas tem um delay, né? Então eu olho aqui, você está parado, eu olho ali, você está mexendo, mas já não é o que eu estou falando. Vamos ver como é Mas que vai eu ficar a fico. nossa. Mas ok, valeu. Obrigado, Estela. Valeu, Obrigada pessoal. aí, Ângelo. Tchau. Beijo. A gente se vê.